Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Meu nome é Cleusa Secato, eu tenho o privilégio de acompanhar vocês aqui na semana de revisões da Missão Enem do SAI. E nossa aula de redação já vai começar, a gente vai conversar a respeito de estrutura, temas, singularidade de redação e tudo isso para a gente caprichar na prova. Agora eu quero te lembrar antes, obviamente, de acompanhar as lives que a gente fez, as outras gravações, tudo isso no nosso canal do YouTube, seguir as redes sociais do SAI e observar tudo que a gente foi publicando a respeito da prova para se tranquilizar, para abraçar, acolher a sua ansiedade, seja ela do tamanho que for, antecedendo a prova. E olha só, aproveitar a preparação, o cuidado, o capricho, a qualidade técnica que a gente foi fazendo aí com vocês ao longo de toda essa preparação. E agora, sim, nesse período de tempo curtíssimo, nesses instantes finais que antecedem a prova, o que eu quero pedir a você? É aquela velha máxima que eu sempre faço referência aqui quando a gente fala da redação, viu? Do Walter Franco, velha máxima que tem mais de 40 anos aí, que diz assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Diz, é fácil fazer isso, professora? Não é não. É por isso que a gente está aqui para te ajudar também a acolher sua ansiedade e respirar. Vamos embora, que a prova vai começar, é a nossa oportunidade, é a nossa opção de tirar boas notas e fazer bom uso da nossa média no Enem. Depois, se você quiser se inscrever para o SISU, para outras oportunidades, que de repente a gente nem vislumbra quando faz a prova, né? Bom, mas olha só, antes de tudo e mais nada, então, de falar de cartilha do participante, estrutura, temas, tudo isso que você deve estar curioso, a pergunta de 1 milhão, né? Que é sempre o que vai cair, qual é o tema, quais são as possibilidades de me cercar de mais raciocínios. Antes disso, pessoal, deixa eu fazer aí uma boa observação, assim, de temas anteriores ou possibilidades, como é que a gente olha para a prova de redação do Enem, viu? É o seguinte, temas anteriores, é bom treinar, estudar, ter feito leitura e observação deles? Todos, sempre, sim. Nestes mais de 20 anos da prova do Enem, as redações, gente, sempre se inscreveram em 3 eixos transversais: meio ambiente, comportamento e sociopolítico-cultural. Não tem como fugir disso, né? Observando esses 3 grandes eixos, tendo intertextos e possibilidades de discussão para esses 3 grandes eixos, você pode se considerar, sim, alguém que está preparado, que tem repertório sociocultural produtivo, como diz lá na cartilha do Enem e nos materiais de correção, para trabalhar bem, para escrever bem o seu texto, com capricho, atenção, atendendo a tudo que seja solicitado. Olha só, outra dica muito importante, não é porque não acontece com você que o problema não acontece. Do que eu estou falando quando falo disso? Olha só, tem muita gente que ao ver o tema do Enem, por exemplo, vai dizer o seguinte: ora, mas eu nunca vi isso acontecer, por que é que estão pedindo isso? Por exemplo, quer ver? Lá em 2016, quando pediram assim, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, muita gente disse, mas eu nunca vi nem acontecer, nunca percebi isso na minha família, ou comigo, ou com pessoas próximas. Será que isso existe? Bom, os textos de apoio já mostravam que sim, isso existe e é realizado em grande medida, né? Então, não é porque a gente não viu, não acontece, que não existe. Esse é o primeiro ponto. Porque os temas são, gente, de natureza universal, universalizante, mas que resolvem, discutem, problematizam questões locais, questões nossas, do Brasil. Bem, depois disso, quero aproveitar então, já que a gente fala de intertexto na redação, para fazer menção, justamente para acalmar o pensamento quando a gente olha para o tema, para fazer menção a uma fábula muito antiga, gente, que está lá nas coletâneas do Esopo, da Grécia Antiga ainda, viu? Que diz assim, aquela historinha de fábula de animais com comportamentos humanos. O ratinho viu uma ratoeira instalada e ficou muito preocupado. Falou com a galinha disse, isso aí não é problema meu. Falou com o porco disse, eu nem entro na casa da fazenda.
Depois falou com o boi disse também, não, não é comigo, imagina, olha meu tamanho, vou temer eu uma ratoeira? Aí passou o dia, ratinho apreensivo, não encontrou alento, né? Na noite, uma serpente foi pega pela ratoeira. E na manhã seguinte, a senhora, a dona da fazenda, passou pela ratoeira e foi picada pela serpente. Aí diz, puxa vida, não viu, né? Foi picada. Ela adoeceu. Bom, como ela adoeceu, mataram a galinha para fazer uma canja, para ver se ela melhorava. Infelizmente, ela faleceu por causa da picada da cobra. E o porco e o boi foram abatidos para alimentar quem veio para o velório. Então, olha só, é uma ótima metáfora, pessoal, para a gente perceber o seguinte, para a vida, não só para a prova do Enem, viu? Se alguém perto da gente tem um problema, ou se me contam que existe esse problema e que ele deve ser discutido, é bom que eu dê ouvidos, é bom que eu dê atenção, porque também é um problema meu, né? E aí a gente vem para um tema fundamental, que foi o da terceira aplicação do Enem 2020, do problema da falta de empatia nas relações. Quer dizer, se eu enxergo o problema do outro e não consigo me colocar no lugar dele sem julgá-lo ou sem perceber, não faço esse exercício, sem perceber o mundo sob os olhos dele, ou sob a perspectiva dele, eu também estou falhando nessa ideia do pertencimento nas relações e do pertencimento na discussão de um tema. Mas olha só, prof, por que a gente está falando de tudo isso? Pessoal, porque a gente precisa colocar sentimento, inteligência emocional também no texto do Enem, para que não fique uma abordagem artificializada. Isso se percebe nos adjetivos que a gente usa, nas comparações e no intertexto. Bom, vem para a tela comigo e eu quero te mostrar alguns elementos que a gente vai discutir aí, pensando na cartilha do participante, tá? E são alguns elementos importantíssimos que a gente vai percebendo como a estruturação do texto. Eu prometi, vamos cumprir. Vamos falar de estrutura e temas e singularidade de apresentação. Tudo isso que eu estou abordando com você está na cartilha do participante do Enem 2020. Você pode acessar essa cartilha direto, dando um Google, dando uma busca. Está lá também disponível no site do próprio INEP. E lá no site do próprio INEP você também encontra todos os manuais de correção utilizados pelos corretores. É uma transparência, gente, para o processo de correção de redação. Muito importante, muito necessária e que faz diferença se a gente se apropria disso, né? Então, estrutura e temas. Vamos falar de estrutura antes? Vem para a tela comigo, olha só. Então, primeiro de tudo, é importante que a gente perceba que o texto Enem tem mais ou menos uma característica de 4 parágrafos, gente. Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Bacana para a gente já situar o nosso planejamento, né? E aí diz assim aqui, ó, ponto de vista e argumentos. Bom, ponto de vista é o recorte, gente, que a gente tem que fazer do tema. Vejam, quando aparece a proposta de redação, ela vem com um tema destacado, esse tema precisa ser problematizado por quem vai escrever. E essa problematização ou tese é que apresenta o ponto de vista que vai ser discutido ao longo da redação. É mais ou menos como se a gente mostrasse para o leitor o seguinte, ó, olha só, leitor, esse tema que está aqui na proposta vale a pena ser discutido na atualidade, por isso é uma questão a ser referenciada. E aí, gente, a coisa dos argumentos, né? São justificativas usadas para a gente convencer o leitor de que o nosso ponto de vista é defensável, né? De que o nosso recorte valeu a pena e a gente pode defender esse ponto de vista. Agora, olha só, em termos gerais, vamos pensar o seguinte, então, o que tem que ter no primeiro parágrafo? Um bom intertexto, uma boa problematização e os 2 índices de argumento que a gente vai discutir na argumentação. Eu já mostro exemplo para você disso, que você encontra nos textos nota 1000 da cartilha do participante. Já a gente olha juntos, tá? Depois, pessoal, olha só, a gente tem um
rol aqui, um conjunto, uma lista de estratégias argumentativas para utilizar. Sabe, sempre costumo dizer assim, que repertório sociocultural a gente leva por tudo aquilo que a gente conhece, já leu, já entendeu, já vivenciou e também já estudou formalmente na escola. Não é preciso que a gente decore índices, dados, tabelas, gráficos ou qualquer coisa assim. Quando a proposta necessita desse tipo de informação, ela já vem nos textos de apoio, né? Então, assim, quando eu preciso ou que é importante eu usar um argumento com os números já me são oferecidos no texto de apoio. E eu devo fazer uso deles dialogando, conversando, construindo minha argumentação. Agora, olha só, quer dizer, tem uma série de estratégias que é importante que a gente revisite e perceba quais delas são mais afins à nossa argumentação, né? Então, eu tenho, por exemplo, questões relacionadas a citações ou depoimentos de pessoas, argumentos de autoridade, teorias de pensadores que eu guardo, conheci, entendi e gosto de usar para determinados temas? Tenho? Legal, então guarda porque você pode acessar, né, na hora de fazer a prova, acessar no seu arquivo mental. Bem, há trechos de texto, trechos de narrativas, trechos de séries, filmes, desenhos animados que eu posso usar como referência? Com certeza, guarda porque também você pode fazer uso disso. E sabe, pessoal, aqui nas estratégias argumentativas tem muita gente que fica assim, mais ou menos inseguro em relação ao que utilizar e fica pensando no seguinte, diz, olha, será que ganha mais nota citar um clássico ou citar um episódio de série? Gente, ganha mais nota quem souber relacionar esse tema, esse assunto ou essa citação melhor a sua discussão ao seu ponto de vista. Então, não é pela escolha, é pelo que você faz com a escolha, tá? Fica esperto a isso. Bom, depois, gente, em termos de estrutura, é bem interessante a gente pensar no seguinte, falamos aí dos 2 pontos de argumentação, 2 estratégias diferentes ou a mesma estratégia, mas em 2 pontos diferentes no texto, né, 2 parágrafos, e em seguida a gente vai para o último parágrafo. É no último parágrafo que se espera que você coloque a proposta de intervenção. Mas tem que tomar um cuidado especial, viu? Porque a conclusão, o último parágrafo, não é só da proposta de intervenção. A proposta é um dos itens que tem que aparecer aí. A gente precisa ter mais 3 partes nesse parágrafo, viu? Olha lá, uma retomada da problematização para encadear tudo que a gente tem discutido ao longo do texto. A proposta de intervenção, aí sim, com 5 itens, gente. Quem faz, o que faz, como faz, quais são os resultados esperados e um detalhamento. O detalhamento pode ser sobre o agente, sobre a ação, sobre o modo meio ou sobre os resultados, mas tem que ter detalhamento. E aí também é bacana que ao final da proposta a gente consiga colocar uma frase de fechamento que sintetize, dialogue e reflita a partir do intertexto inicial sobre tudo que a gente discutiu. E aí a gente tem um texto que fica com nota, a atribuição de nota de excelência. Agora quer ver? Vamos tomar um cuidado bem especial. Quando eu digo atribuição de nota de excelência, eu não estou dizendo que necessariamente vai tirar 1000. É sempre bem importante que a gente pense o seguinte, pessoal, 1000 é uma nota que acontece, não é uma nota disponível. Com trabalho, esforço, dedicação, a gente consegue pensar, mirar numa nota acima de 900 pontos, que é fantástica, né? Faz um estrago tremendo para mais na sua média das notas do Enem. Mas o 1000 é uma nota que acontece. Então a gente se prepara pensando no mais de 900. O quanto vem mais de 900? Aí já é estratégia ou é pensamento relacionado à fortuna, à sorte, tá bom? Agora olha só, a gente vai também pensar, pessoal, que diz assim, bom, muita gente fala, por que a gente estuda gramática, né? E daí tem uma parte aqui importante.
Por que a gente estuda gramática, classes, concordância, regência, tudo isso, estrutura, pontuação, se não cai nas questões do Enem, né? A gente não vai ter questão de linguagens que trabalhe expressivamente dizendo assim, assinale a alternativa em que a crase está empregada corretamente, por exemplo. Ou assinale a alternativa em que a pontuação está empregada corretamente. Não tem esse tipo de questão na prova de linguagens, mas a gente precisa saber disso para compor a redação, porque isso faz parte de toda a avaliação da competência 1, pessoal, né? Então, olha, por que a gente estuda estrutura sintática, classe gramatical, concordância, regência, escolha de vocabulário, ortografia, acentuação dentro da ortografia, né? E tudo isso para ter um bom texto que comunique da melhor maneira possível dentro da norma padrão escrita contemporânea. Um pedido especialíssimo, gente. Eu sei que aparecem todos os anos textos nota 1000 que usam alguns conectores, que são conectores de século XIX, que são conectores de linguagem do juridiquês, né? E vários analistas, vários especialistas já discutiram esse tema. E eu faço coro com essa voz. Quero também trazer aqui um pedido especial. Gente, vamos usar conectores de século XXI. Acho que quanto mais pessoas disserem isso, que não é o urge, que não é o outro sim e que não é o destarte que faz diferença no seu texto. Aliás, nós temos textos nota 1000 apesar desses conectores e não por causa deles. Então, meu pedido especial, não são esses conectores rebuscados, gente, ou do século XIX ou do jargão jurídico que fazem diferença no seu texto, mas a quantidade e a qualidade de argumentação e de escolha variada de vocabulário e outros itens que são os conectores. Então, toma um cuidado especial e procura usar conector do século XXI, tá bom? Onde eu encontro essas referências, professora? Olha, existem listas, gente, variadas de conectores, existem textos muito bem elaborados que a gente pode ver circulando na contemporaneidade e analisar, né? Então, lê essa ideia da notícia ou do editorial, do artigo de opinião, da crônica, né? Que dão sempre para a gente assim o pão quentinho da linguagem contemporânea. Vale a pena, viu? Vale a pena e a gente não rebusca ou não faz Frankenstein no nosso texto, tá bom? Agora, olha só. Bom, então vamos falar de um exemplo, né? Aqui eu estava falando da estrutura, vamos trabalhar com essa estrutura preenchida. Pessoal, guardem comigo uma questão. Das várias que a gente foi falando aqui, né? Tem mais uma e mais outra e assim vai. Gente, texto Enem, assim como qualquer outro texto de modelo relacionado a algum processo seletivo, é questão de imitação e inspiração, né? Bom, então eu posso falar de imitação e improvisação? Com certeza. Texto Enem é imitação e improvisação. Em que sentido? Imitação porque existe uma estrutura padrão para obedecer, improvisação porque, observando o tema, você vai fazer uma referência, uma revisão no seu arquivo mental e aí vai preencher esse tema improvisando. E cuidado, quando eu falo improvisando, não é fazendo de qualquer jeito. Pensa no improviso das artes cênicas. Gente, quem improvisa em arte cênica é porque, como diz a expressão popular, tem muito café no bule, né? Quem improvisa é porque tem muito repertório. Então, a improvisação do texto Enem é que dá singularidade para a sua abordagem, tá bom? Então vamos juntos, olha só. Esse texto, gente, é um exemplo que está na cartilha do participante Enem 2020, que tomou como referência a realização do Enem 2019 de primeira aplicação, que pedia para os estudantes discutirem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. De novo, lembra da fábula da fazenda. Não é porque a ratoeira não te atinge que você não tem nada com isso, né? Não é porque você sempre foi ao cinema, não tem dificuldade de acesso e está tudo bem, que esse problema não existe. Olha a ratoeira, tá bom?
Bom, e aí eu estou tomando como referência aqui do Gabriel Melo Caldas Nogueira, é o exemplo que eu coletei da cartilha do participante para a gente conversar, né? Olha só, gente, primeiro parágrafo, a introdução, diz assim, o que a gente tem que ter aqui, ó? Um bom intertexto, a problematização e os 2 itens de discussão, tá? Vê só comigo, ó. Para o filósofo escocês David Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos. E justamente por esse potencial cognitivo, ele é muito relevante. Vou até aí e a gente vai analisando juntos. Olha só. Diz, bom, David Hume estava nos textos de apoio? Não. É referência própria. É legal ter uma referência própria para começar? Diz, bom, vocês vão perceber que todos os textos de excelência, gente, têm essa referência própria. Mas olha só, o David Hume é um pensador que poderia ser associado a outros temas? Com certeza. Então você não precisa ter um pensador ou uma teoria ou um episódio de série ou um filme para cada tema, mas você tem para grandes conjuntos. Você tem um conjunto para meio ambiente, um para comportamento, outro para referências sociopolítico-culturais. Pode fazer sua listinha aí e fazer bom uso, fazer esse fluxo de repertório, né? Agora olha só. Quem está bem esperto aí do outro lado e me ouviu falando de competência 1, vai dizer, fiquei achando esquisito esse uso aqui de pronome. Olha comigo, diz assim, ó, é o poder de seu pensamento, a habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto. Quando a gente fala no verbo permitir, quem permite, permite alguma coisa a alguém. Pensa em regência, né, gente? E daí, olha só, vai dizer o quê? Se permite ver aquilo que nunca foi visto, é objeto direto. Então, que lhe permite é a construção que a gente precisa, não é isso? Puxa vida! E aí, os mais curiosos ou dramáticos vão dizer assim, mas tirou-me usando um pronome inadequado? Sim, você vai ver, inclusive nos materiais, gente, de correção, que até 3 deslizes de norma padrão são permitidos. A partir disso, é licenciado ao corretor tirar 40 pontos da correção dos 200, cair para 160, de acordo com a quantidade de erros que vão acontecendo, tá? Então, tem até 3 deslizes que são licenciados aí, tá bom? Então, só para você ter essa noção também que o drama não é desse tamanho. Aconteceu uma vírgula, aconteceu um erro de pronome ou uma crase, é um só. Tá tudo bem, respira e vai adiante, tá bom? Então veja só, mas também é bom que a gente já aproveita e revisa, né? Diz assim, escuta, regência então, bacana, né? Pronomes oblíquos. O, a, os e as são objetos diretos, lhe e lhes são objetos indiretos. Para que preciso isso? Se não cai nas questões objetivas do Enem? Para escrever. Ah, legal, combinado, né? Para escrever, tá bom? Então, olha só, o que ele faz aqui? Usa o David Hume como esse ponto de referência, esse intertexto, apresenta a problematização, usando as palavras-chave do tema, cinema, acesso, democratização ou as ideias por elas englobadas, e em seguida, queridos, olha o que ele faz aqui. É prudente apontar diante disso, e reparem também que os conectores são muito ajustados, não tem nenhuma frase solta, né? Todas elas estão relacionadas entre si, por pronomes ou por outros conectores, tá? É prudente apontar diante disso que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil. Diz, puxa, o tema recortou o Brasil, então eu preciso falar do Brasil já no meu primeiro parágrafo. Bem bom a gente ficar de olho nisso. Se o tema não recortou o problema no Brasil, eu posso deixar aberto, tá?
País rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. O que eu quero salientar aqui do final da introdução, gente? Olha só. Eu tenho o uso expressivo de pontuação, com os travessões dando esse temperinho da explicação que vem entre eles aí. E também eu tenho uma parte muito importante que muita gente se esquece. Gente, eu preciso apontar para o meu leitor em que eu vou embasar os meus argumentos. E no que eu vou embasar meus argumentos pela expectativa que ele me deu aqui? Em sociedade e leis. Ah, então eu já fico esperando isso, né? Legal observar esses pontos, tá? Daí, olha só, conector entre o primeiro parágrafo de argumentação e a introdução. Reparem, eu não posso ter um conector adversativo, por exemplo, aqui, né? Eu não posso ter um contudo, todavia. Por quê? Porque eu não posso contrariar o que eu acabei de expor. Eu preciso, para contrariar, ter um argumento para depois encaixar o outro, se for isso, tá? Em primeiro lugar, daí vai lá, ó, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social. Opa, vem cá? Eu falei que os argumentos estariam embasados em sociedade e leis. Está tendo sucesso na expectativa aqui, social, né? E, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Aí diz, para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, o qual, no livro Homo Ludens, ratifica, ou seja, reafirma, comprova, confirma a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Queridos, olha só, o Johan Huizinga é conhecido muito mais por um baita livrão que ele fez sobre o outono da Idade Média, né? Mas ele é bem conhecido e referido por dizer assim, pera lá, mesmo nesse processo, nesse período sombrio que a gente fala de Idade Média, né? Que a maioria dos historiadores vê assim e conta pra gente e tal, todos esses perrengues relacionados a esses embates, né? Que era uma crise do ser humano, uma crise da humanidade que daí depois vai aflorar Renascimento, Iluminismo e outras coisas mais que a gente vai ter para frente. Olha só, ele coloca esses pontos para dizer assim, a gente não tem só a questão, né, de dizer assim, não é só coisa sombria, é dizer, ó, aquele homem, aquele ser humano também gostava de se divertir. E tá aqui a ideia do homo ludens, né, dizendo, ele também gostava de se divertir, ele também gostava de lazer. Então esse ponto é fundamental. Bom, aí a gente vai ter a questão da abordagem social, gente, certo? Aí daqui a pouco ele vem com isso porque o artigo 215 da Constituição Federal é claro em caracterizar os bens culturais como um direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Então você diz assim, opa, o que eu tenho aqui? Olha lá nos dois parágrafos de desenvolvimento, gente, social e legal, né? Tenho a ideia de sociedade desse homo ludens, homem que brinca, homem que se diverte, homem que quer lazer, ser humano que quer lazer, né? E tenho essa ideia de leis que cobrem essa necessidade do ser humano. E mais ainda, eu estou falando de lei, Constituição Federal no Brasil. Vejam que importante, gente. Se eu estou discutindo no Brasil, é importante que eu cite leis ou agentes brasileiros para manter a coerência da minha discussão, do meu discurso, né? E aí ele cita inclusive o IPHAN, que é responsável, é o instituto responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. E aí vai, né, dizendo, olha, a gente não tem, vai discutindo, colocando justamente os pontos que a gente tem de precariedade ou de necessidade de melhoria aí para dizer como é que se faz, como é que se dá mais acesso ao cinema no Brasil, né? E depois, pessoal, olha que bacana, daí eu quero me deter aqui discutindo com vocês a conclusão. Então, até aí, o texto não me frustrou expectativa alguma como leitora, né? Me apresentou o tema com um bom intertexto, me disse quais os itens que ia embasar para a discussão, discutiu esses dois itens, não frustrou.
Vamos ver na conclusão o que acontece? Olha lá. Conector adequado? Super adequado para dizer, ó, tô finalizando o raciocínio, viu, o leitor, né? Por fim, caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Olha que teia fantástica ele faz no texto, gente. Falou em social e legal lá na introdução, desenvolveu um argumento sobre o social e outro sobre o legal. Ao retomar a problematização, de novo o que ele faz? Questões sociais e legislativas. Tá aí, ó, a teia do texto. Gente, não tem nada perdido ou esquecido dentro da discussão, né? Sendo assim, cabe ao governo federal, que é o agente, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população. O que é isso que está entre travessões? O detalhamento, tá? Quando a gente fala do quinto item, detalhamento, as pessoas dizem, mas como é que eu posso detalhar? É fazer mais uma coisa? Não, é usar justamente o que diz a palavra, é fazer um detalhe, uma característica a mais para agente, ação, modo meio ou resultados, tá? Aqui ele fez um detalhamento para o agente. Então já está cumprindo o detalhamento e o agente aqui nessa frase, né? Elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais. Chegamos à ação, certo? Terceiro item dos 5. Bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio, estamos chegando ao modo meio agora, hein? De uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais. Por quê? Porque o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos. O que eu tenho aqui entre os travessões? Mais um detalhamento, né? Então, não bastasse esse detalhamento aqui do governo federal, tem outro detalhamento aqui, que coisa boa. Conclusão recheadíssima e olha, com 5 itens atendidos com louvor, né? Olha lá. Os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Veja que importante também, né? Não estou jogando para geral e dizendo assim, façam aí, né? Cidades, estado, deem um jeito aí. Não, eu estou dizendo, olha só, o projeto que eu fizer para uma metrópole não pode ser o mesmo que eu vou fazer para a cidadezinha de 5.000 habitantes lá do interior, né? Eu tenho que pensar nas realidades locais. Por isso, gente, a proposta de intervenção é tão boa, porque ela é aplicável e ela não está assim dizendo, vocês que lutem, façam como der, né? Ela diz, ó, tem que ter parâmetro. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Frase de conclusão que ainda faz um gancho, remonta à questão legal, legislativa trabalhada no texto, né? Por isso, gente, um texto de excelência, um texto completinho em imitação e improvisação, né? Então, olha só, fica esperto que quando eu falo da improvisação, gente, é isso que eu tenho que dizer e que eu quero dizer a você. Tem que ter repertório para improvisar, né? Então, fica esperto nos 3 grandes eixos em que se inscrevem as redações: meio ambiente, comportamento e sociopolítico-cultural. Olha, explora a cartilha do participante, olha e explora os documentos divulgados pelo INEP como orientação para os corretores. Tudo isso disponível em PDF online. Faça disso, né, seu livro de cabeceira. Diz, olha, está perto da prova, prof. Tudo bem. Analisa, mantém a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo e abraça a sua ansiedade e vai pensando em como usá-la a seu favor. Agora, quer ver? Tem outro ponto importante aí que eu já vou aproveitar para fazer uma analogia ao nosso trabalho, ao nosso processo de estudo da redação, mas que você pode usar como intertexto, quem sabe, no seu texto aí. Olha só,
Lá no Príncipe, o filósofo Maquiavel, dentre tantas outras coisas, diz: professora, você vai falar dos fins que justificam os meios? Não, isso é uma leitura distorcida, inclusive, que se faz do Príncipe, viu? Eu vou falar de outro ponto de referência com 2 itens aí. Vou falar da fortuna e da virtude. Ele trabalha com a ideia assim, dizendo, virtude é tudo aquilo que a gente faz se preparando para estar melhor condicionado, para estar melhor treinado, para estar com mais repertório para o dia da prova. Vamos fazer uma analogia, né? Fortuna, gente, é o imponderável, ou seja, o tema. A gente não sabe se vai gostar do tema, se vai se sentir convidado a inscrever, se vai estar, inspirado no dia, se tudo vai estar numa contingência de condicionantes aí que vão nos dar força para escrever. Agora, olha só, o que a gente precisa, então? De equilíbrio entre fortuna e virtude. Não é à toa, né, gente, que fortuna tem 2 lados aí, sorte e azar. E sorte e azar que são sinônimos do acaso. Agora, olha só, em vez de a gente dizer que, puxa vida, que azar que eu dei, caiu um tema de que eu não gosto, vamos pensar o seguinte, já vai para a prova pensando assim, não importa o tema, você não vai brigar com a proposta, nem com o tema, nem com os textos de apoio. Você vai manter a mente quieta, espinha ereta, o coração tranquilo, vai fazer estrutura e vai fazer na base da inspiração, da imitação e da improvisação, porque repertório você já tem. Afinal de contas, você está estudando ao longo de um período determinado e está aproveitando a nossa semana de revisões aqui na Missão Enem do SAI. Bons estudos, gente, uma excelente prova a todos, bom Enem e excelentes escolhas aí pessoais e profissionais. Tchau, tchau! E aí galera, beleza? Professor Lúcio Skywalker aqui com você. Seguinte, tem um convite muito especial para fazer. Domingo às 20 horas vai rolar o Gabarito ao vivo do Missão Enem. Essa semana de revisão, esses videozinhos que vocês viram aí ao longo do ano no SAI Digital, vai estar aquele time de feras, todo mundo aqui reunido domingo para discutir e comentar com você a prova do Enem. Às 20 horas, logo após a prova, todo mundo reunido para tirar as suas dúvidas da prova aqui. Então não esqueça, domingo, 20 horas, Gabarito ao vivo, Missão Enem do SAI Digital, lá no nosso canal do YouTube. Espero vocês, hein?